Oi gente, eu sou o TheCast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E aí, como foi a semana de vocês? Como que vocês estão? Eu espero que estejam todo mundo maravilhosamente bem, né? Vamos começar o vídeo aqui com bastante energias positivas, né? E hoje, né, a gente vai estar começando um quadro novo aqui no canal, né? Que é o Desenhando Vocês, que foi criado pela minha amiga Rose, né? Mais conhecida lá no Instagram como Akami, né, que é o Conhecendo Vocês. E dando uma explicadinha aqui pra vocês o que é o Conhecendo Vocês, basicamente é um desafio onde cada desafio tem um tema específico e você tem que desenhar o seu personagem, né, como o nome já diz, Conhecendo Vocês, de acordo com o tema escolhido, né. Não tem uma ordem para você seguir, então caso você queira participar, você pode simplesmente escolher qualquer tema e participar, né? Como você pode escolher todos os temas ou como você pode também escolher um tema específico. Enfim, vai da sua preferência. Não tem uma data, né, específica, ela deixou em aberto. Então, caso você queira participar, podem participar. Inclusive, eu vou deixar o Instagram da Akami aqui embaixo para vocês darem uma conferida no perfil dela, que ela é uma artista incrível. E o primeiro desafio que a Akami lançou foi o desafio com o tema de casais. E além desse tema de casais, existem mais 6 temas, né, que eu vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhadinha. E daí, para esse tema, eu escolhi os meus personagens, que é o Isaac e a Teresa. Que, assim, eu ainda quero trazer muito das minhas histórias aqui no perfil, se Deus quiser e Ele quer, Ele há de querer. Eu irei trazer mais as minhas histórias aqui pra vocês. Mais uma das minhas histórias e um dos meus casais favoritos é o Isaac e a Teresa. E eu não sei se vocês já ouviram, né, aquele ditado que dizem que os opostos se atraem, né? E eu faço esse ditado da Teresa e do Isaac, porque é literalmente eles. Porque enquanto o Isaac ele é todo trevoso, emo, gótico, antissocial, fica na dele, não conversa com ninguém, a Teresa é o completo oposto dele. A Teresa tem todo esse jeitinho dela de camponesa, ela é extremamente extrovertida. Assim, eu diria que a Teresa é um pouco extrovertida até demais, porque principalmente em momentos que ela fica nervosa. Ela parece uma tagarela, ela fala assim incansavelmente. E esse é um dos motivos que eu gosto tanto desse casal. E eu acho que quando eu resolver, né, trazer aqui as histórias pra vocês, vocês começarem a conhecer um pouquinho mais do Isaac e da Teresa, vocês também vão se apaixonar por esses dois. Porque, olha, é difícil você não gostar do Isaac e da Teresa. E essa história do Isaac e da Teresa, né, se chama Teen Vampire, ou Teen Vampire, enfim, na tradução significa vampiro adolescente. E a Teresa, né, é a protagonista da história em si. E por mais, né, que eu estou falando sobre o romance do Isaac e da Teresa, a história em si não fala sobre romance. Eu diria que romance é uma das características mais distantes dessa história, né? Porque eu falando assim, né, parece que até a história é de romance e tal. Mas não, gente, a história não é de romance. Eu diria que, na verdade, o Isaac e a Teresa demoram muito, muito, muito para ficarem juntos. Nossa, vai demorar demais. Assim, no começo, logo no começo que o Isaac conhece a Teresa, ele logo se apaixona por ela. Então vamos se dizer ali que é o amor dele pela primeira vista. Só que como eu disse que ele é antissocial, enfim, ele não demonstra isso, né? E como a Teresa não estava aberta para relacionamentos, porque aconteceu uma coisa extremamente grave que eu não vou poder contar pra vocês aqui, e nem se eu quisesse contar aqui é muito pesado, então eu não vou poder contar aqui pra vocês. Então, fique nessa curiosidade. Então, tipo, a história em si não é focada em romance. Eu acho que se eu for colocar um ponto, assim, 3 tópicos, assim, da história em si vai falar sobre ação, drama e terror. É essa a história, basicamente. Daí você pode estar se perguntando, nossa, Daicast, como assim? A Teresa toda assim menininha, o que será que vai acontecer pra história se transformar num terror e tal? Gente, olha, eu não vou poder dar tantos tópicos sobre essa história em si, e não é nem porque eu não quero falar, tá, gente? Pra ser sincero aqui. Na verdade, eu não posso falar muita coisa, porque realmente é uma história muito pesada.
Então, essa história em si, quando eu pensei em criar uma história, eu tava com muita vontade de criar uma história de terror. Então, Teen Vampire é basicamente isso, é terror do começo ao fim. E bom, Teen Vampire foi criada ali mais ou menos no final de 2021 e no começo de 2022, né? 2021 foi ali onde foi o desenvolvimento da história, né? Do que eu estava pensando em falar sobre. E 2022 foi aonde eu comecei a rascunhar os personagens e tal, porque eu já tava ali com a história mais ou menos feita já. Então, 2022 foi quando eu comecei a criar os personagens. Mas eu também não quero me aprofundar muito nessa relação de data, quando eu criei, aonde eu criei, porque eu quero trazer um vídeo aqui pra vocês contando todas as minhas histórias. Então, logo, logo mais, se Deus quiser, vai sair um vídeo aqui contando todas as minhas histórias. E bom, falando um pouco sobre o desenho aqui também, né? Porque eu tô falando, não falei nada sobre o desenho em si. Bom, essa roupa que eu criei tanto pro Isaac tanto pela Teresa, não é a roupa deles oficial, a roupa que eles têm no mangá, que eles vão ter no mangá, né? É apenas uma representação de quem eles são, né? Por exemplo, o Isaac é o emo, eu fiz ele todo emo, né? Um traje todo emo. E a Teresa, como ela é toda camponesa, eu fiz ela toda camponesa, né? E meio que eu pensei que eles poderiam tá indo pra uma faculdade, pra uma escola e tal, então por isso que eu fiz eles com a mochila em si, né? Então meio que eles estão indo pra faculdade, talvez, né? Então, apesar que isso nunca vai acontecer. Tadinha da Teresa, não vai nem terminar os estudos pra começo de conversa. Ah, outra coisa também, aproveitando sobre a questão da idade, a Teresa tem em volta de 17 anos na história, 16, 17 anos, e o Isaac já é um pouquinho já mais velho, então, como ele é um vampiro, né, eu acho que eu não falei isso, mas o Isaac é um vampiro e a Teresa é uma humana. Bom, na verdade ela não é uma humana 100%, vocês vão entender depois isso também, mas ela não é uma humana 100% não. Já o Isaac, ele é um vampiro, ele tem em volta mais ou menos dos seus 50, 60 anos, por aí, né? Ainda não me decidi uma data específica, mas ele já é bem, assim, velho. E bom, gente, por que que eu não fiz o Isaac e a Teresa com a roupa originais deles que eles vão ter na história, né? Já faz algum tempo já que eu estou tentando trazer esse desenho aqui pra vocês, né? Tô tentando fazer esses dois juntos assim. Só que eu tava achando que não tava ficando legal e nem interessante. Então, por isso que eu fiz como se eles fossem dois alunos indo para um colégio. Então, por isso que eu fiz essa roupa com tema de colegial e tal. Então, e outra coisa também, que uma coisa que eu amo fazer é roupas. Então, eu vou pegando uma peça de roupa ali, uma peça de roupa aqui, e vou encaixando, encaixando. Então, tudo que vocês estão vendo aí, nada foi 100% que eu catei de uma peça só, né? Porque uma coisa que eu uso muito é referências de roupas que existem na vida real. Então, nada que vocês estão vendo aí é uma peça de roupa só, então eu vou catando várias peças e junto e faço uma só. E ainda assim, com todas essas dificuldades que eu tive de encontrar roupa, pesquisar roupa, enfim, ainda assim quase eu desisti desse desenho, porque eu já devo ter falado isso no vídeo passado de digital que eu trouxe aqui pra vocês, mas ainda eu estou tentando me encontrar no digital porque eu ainda sou bem novato. Então, essa questão de pincel, textura, sombra, pra mim é uma coisa muito nova ainda. Então, eu ainda tô tentando me adaptar e ver o jeito que fica mais legal e um jeito que mais combina com a minha arte em si. E esse jeito que eu estou fazendo, eu acho que tá ficando legal. Então, eu vou manter isso, que é tipo, é uma sombra mais chapada, sabe? Então não tem tanto volume e cores e tal. Na verdade eu pego apenas uma cor, né? Obviamente que dependendo do tom que eu for pegar, eu tenho que mudar de cor, mas eu pego um tom só e passo por toda a roupa. E no final eu aplico uma aberração cromática e tá tudo certo, porque fica com uma textura meio que de papel. Eu acho que fica legal assim. Então é uma coisa que eu estou fazendo nas minhas artes agora, que eu acho que eu vou manter isso. E em relação à frequência que vai sair esses temas aqui, olha, eu vou falar pra vocês que eu vou demorar um pouco pra poder fazer todos os 6 ainda que falta, né? Isso se a Cami não postar mais. Mas vai demorar um pouco pra mim fazer aqui, porque
O meu conteúdo aqui não vai ser focado só nisso. Mas quando eu não tiver ideia de vídeo assim, eu vou fazer e vou trazer aqui pra vocês, pra gente conversar um pouquinho também, porque eu amo falar sobre os meus personagens. Daí no final ali eu ajustei a cor e centralizei os personagens ali melhor na folha, escrevi o nome deles à mão e foi assim que ficou o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado do Isaac e da Teresa, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Até o próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus e fui!